Os seres humanos se separaram do ancestral que eles tinham em comum com os chimpanzés há cerca de 6 milhões de anos. Assim como uma cozinheira que testa ingredientes, a natureza usou o tempero das mutações para experimentar várias possibilidades antes de chegar ao que conhecemos como ser humano. Criou o Homo erectus, que habitou a Ásia, o Neanderthales, que viveu na Europa, e o Homo sapiens, uma espécie que surgiu há cerca de 350 mil anos na África e é a única que sobreviveu. Mas se o homem é um projeto meio recente da natureza, o seu cérebro não é. Para montá-lo, a natureza não começou do zero. Ela pegou uma experiência iniciada há pelo menos 500 milhões de anos atrás, com o aparecimento dos primeiros peixes. Assim, parte desses peixes adquiriu a capacidade de viver tanto na terra quanto na água, surgindo os anfíbios. Esses, por sua vez, derivaram os répteis, que, de novo, por mutação e capricho da natureza, apresentou os mamíferos, os hominídeos e, por fim, os sapiens. Claro, agora bem mais sofisticado, mas a base era a antiga. Por isso, não devemos nos impressionar com a perfeição do funcionamento do corpo humano. A natureza pôde experimentar, descartar o que não dava certo e manter as melhores soluções. E para isso não teve pressa. Usou tranquilamente mais que 4 bilhões de anos. Mas apesar das infinitas e extremadas condições climáticas, fusões e separações de continentes, durante todos esses quase 500 milhões de anos, o cérebro teve um elemento da natureza comum a cada ano que se passou. Conviveu com o dia e a noite. Todas as experiências da natureza admitiam essa variável no seu projeto. O fato de haver quantidades de claro e escuro em um dia tem um significado vital para o funcionamento do corpo. A regulação dos sistemas nervoso, endócrino, respiratório, digestivo, excretor, enfim, tudo no corpo humano funciona em equilíbrio com o ciclo circadiano, ou seja, durante 500 milhões de anos, esse cérebro conviveu e balizou suas atividades por um relógio biológico, intimamente ligado aos períodos de dia e noite. Entretanto, esse projeto teve que passar a conviver com uma mudança radical e inesperada. Há pouquíssimos 141 anos, Thomas Edison apresentava a lâmpada elétrica e de lá para cá o mundo se iluminou. Hoje, várias sociedades de pesquisa em saúde têm apontado o papel dessa mudança na forma de adoecer e morrer do ser humano. Muitos estudos mostram como a exposição à luz artificial está associada ao maior risco de câncer, doenças gastrointestinais, cardiovasculares, do humor, do sono, enxaquecas, dores crônicas e depressão, para ficarmos em algumas. O fato é que a luz invadiu nossa noite, tornou-nos mais aptos para o uso desmedido dos equipamentos eletrônicos e de nossos corpos. Alterou a tolerância para a espera, mudou nosso senso de urgência, diminuiu a tolerância com processos naturais como a dor e roubou-nos a capacidade da contemplação. A contemplação é uma perda de tempo que perdemos a capacidade de desfrutá-la.